Importante filósofo, teórico político e escritor suíço. Nasceu em 28 de junho de 1712, na cidade de Genebra, e morreu em 2 de julho de 1778 em Hermenóville. É considerado um dos principais filósofos do Iluminismo, sendo que suas ideias influenciaram a Revolução Francesa. Não conheceu a mãe, pois ela morreu no momento do parto. Foi criado pelo pai, um relojoeiro suíço. Em 1722, outra tragédia familiar aconteceu na vida de Rousseau, a morte do pai. Na adolescência, foi estudar numa rígida escola religiosa. Nessa época, estudou muito e desenvolveu grande interesse pela leitura e música. No final da adolescência, foi morar em Paris. Já na fase adulta, começou a ter contatos com a elite intelectual da cidade. Foi convidado por Diderot para escrever alguns verbetes para uma enciclopédia. No ano de 1772, Rousseau começou a ser perseguido na França, pois suas obras foram consideradas um afronto para os costumes morais e religiosos. Refugiou-se em uma pequena cidade suíça. Em 1765, foi morar na Inglaterra, a convite do filósofo Davi Hume. De volta à França, casou-se com Désirée Lavoisier. Escreveu, além de discursos políticos, romances e ensaios sobre educação, religião e literatura. Sua principal obra é do Contrato Social. Nessa obra, defende a ideia que o ser humano nasce bom, porém a sociedade o conduz à degeneração. Boa noite. Estamos aqui com mais uma sequência de entrevistas com o nosso aluno de filosofia Augusto Mendes. Boa noite. Boa noite. E daremos início ao tema com o filósofo Jean-Jacques Rousseau. A primeira pergunta que nós temos aqui é a seguinte: o falecimento de sua mãe, Suzanne Bernard, poucos dias depois de seu nascimento, ocasionou algum trauma para Rousseau ao longo da sua vida? Assim, um fato muito curioso isso. Parece que Rousseau nunca conseguiu superar a morte da mãe dele. Tanto que a primeira amante dele, ele chama de mãe. E a segunda amante ele passa a chamar de tia. Porque ele sempre teve essa lembrança, esse trauma. Ok. Estamos aqui com mais uma pergunta de um aluno de Direito da Unifor, no qual ele questiona: quais os fatos despertaram em Rousseau o interesse pelas artes? Desde criança, o Rousseau sempre foi muito interessado em ler. Ele sempre gostou muito de ler. Quando ele saiu de Genebra, ele foi encaminhado por um pároco católico para uma mulher comprometida, já que ela era separada, sem filhos, de um marido. Essa mulher despertou ainda mais o interesse dele por ler, e a partir desse momento ele começou a se interessar por música. Foi quando ele começa a estudar música. Ok. Tudo surge. Mas ao longo de sua vida, ele chega a casar e ter filhos com ela? Com a primeira esposa, com a primeira amante, não. Ok. Rousseau ficou famoso no seu discurso na Academia de Dijon. Tempos depois, escreveu a obra Emílio. Qual a contradição dessa obra com a sua vida pessoal? A contradição é que a obra Emílio, ela trata de como educar as crianças. Entretanto, Rousseau, ele tem 5 filhos com a sua segunda amante. E ele coloca esses 5 filhos no orfanato. Mas aí, quando os anos se passaram, eles chegam a trazer os filhos de volta para casa? Ele traz sim. Quando ele coloca os 5 filhos no orfanato, ele sai, vai embora. Depois de um certo tempo, ele regressa à sua casa, se casa com a sua segunda amante e traz os 5 filhos de volta para casa. Ok, muito obrigado. A quarta pergunta que temos aqui é do aluno Cícero, do primeiro semestre de Direito da Unifor. Ele questiona: Rousseau era da primeira religião natural, em que o ser humano poderia encontrar Deus em seu próprio coração, pensamento que o influenciou algumas de suas obras. Quais as consequências dessas obras acarretaram? Rousseau, ele fere os princípios da igreja, porque ele era adepto da religião natural. E quando ele escreve a obra Emílio, a progressão da fé do vigário saboiano, ele acarreta várias perseguições a ele, assim, tendo até a sua obra foi censurada, foi queimada. Tanto os protestantes como os católicos o perseguiam por isso. Ok. Vamos para a próxima pergunta. Rousseau tem como uma de suas obras principais o livro do Contrato Social. Quais as principais ideias contidas nesse livro? Rousseau aborda várias ideias nesse tema, desse livro. Uma das principais é ele indaga como se dá a transição do homem natural para o homem em estado civil.
Isso, ele bate muito nessa tecla. E depois ele vai para a parte dos governos. Ele defende muito a soberania do povo. Ele diz que a vontade do povo deve sempre prevalecer. Ele diz até que é o povo que deve escolher a melhor forma de governo para ele. Ele fala que se o povo quiser democracia, que seja democracia. E ele indica, ele fala que para cidades pequenas é melhor um Estado democrático, que use democracia. Para estados médios, ele defende que se use a aristocracia. E para estados grandes, como uma forma mais difícil de governar, ele defende a monarquia, que é um governo mais centralizado. Isso é um pouco o que aborda. Tá, ok, muito obrigado mais uma vez. A próxima pergunta é do professor Flávio José, professor da ESMEC, UFC e Unifor. Quais os tipos e as causas das desigualdades segundo Rousseau? Rousseau acredita que existem dois tipos de desigualdades. Uma natural, que ele acredita ser firmada na diferença de força física, saúde e até mesmo saúde do espírito, qualidade do espírito. E a outra diferença é mais complexa, é uma diferença moral, onde ele leva em consideração que é uma diferença que é autorizada pelo povo, é consentida pela maioria, e gera essa diferença, essa desigualdade. Ok. A próxima pergunta é uma curiosidade minha, que eu gostaria de saber quais as principais obras de Jean-Jacques Rousseau. Entre as principais obras dele está o discurso sobre as ciências e as artes, o discurso sobre a desigualdade entre os homens, do contrato social, claro, que ninguém pode deixar de ressaltar, Emílio, e os desvaneios de um caminhante solitário. Tá, ok. Estamos encerrando aqui uma entrevista exclusiva com o aluno Augusto Mendes, primeiro semestre da Unifor. Muito obrigado a todos. Uma breve introdução de iluminismo para Rousseau. O saber era privilégio de uma elite eclesiástica, governo absolutista de uma sociedade fechada, mas que deveria ser instrumento para todos. As manifestações ocorridas no iluminismo em busca de um progresso não eram vistas com bons olhos por Rousseau. O mesmo acreditava que as manifestações eram um modo de aumentar a desigualdade entre os homens. Ele mesmo não chega a romper com o racionalismo iluminista, onde a razão é a base para chegar a um conhecimento seguro. Mas Rousseau tem um pensamento diferente, pois acredita que o homem não é só racionalidade, e tal afirmava com mais clareza e convicção que a ausência dos desejos e sentimentos é muito mais que uma vegetação que vida. Fazendo uma equiparação com o pensamento de Descartes, onde sua vida metódica, racional, pode-se chegar a uma compreensão até mesmo de Deus, o pensamento de ambos estão de certa maneira semelhantes, pois Rousseau também afirmava que a razão pode chegar a uma concepção de Deus mais pura e verdadeira do que aquela apresentada pelas religiões. Isso mostra que tal rompe com o racionalismo e sim adota teorias importantes na vida do homem e sociedade. Rousseau fugiu um pouco da crença excessiva na ciência e na razão, diferente de outros filósofos como Descartes, que apenas a razão e só poderiam fornecer algo verdadeiro. No iluminismo, a razão torna um dogma de fé, que colabora para a ciência até hoje em dia. Tal afirmava que deveríamos deixar triunfar a natureza e o amor, de certa forma, e de convir que até hoje a razão e principalmente a ciência não encontram e nem resolveram o drama do existir humano. Obrigado. Allons danser sous les
ormeaux, animez-vous, jeunes fillettes, allons danser sous les ormeaux, qu'allons prévenir vos chalumeaux. Allons danser sous les ormeaux, animez-vous, jeunes fillettes, allons danser sous les ormeaux, qu'allons prévenir vos chalumeaux. Répétons une chansonnette, et pour avoir le cœur joyeux, dansons avec nos amoureux, et restons jamais seulettes, allons danser sous les ormeaux, animez-vous, jeunes fillettes, allons danser sous les ormeaux, qu'allons prévenir vos chalumeaux. Allons danser sous les ormeaux, animez-vous, jeunes fillettes, allons danser sous les ormeaux, qu'allons prévenir vos chalumeaux. À la ville, on fait bien plus de fracas, sont-ils aussi gais dans leurs ébats, toujours contents, toujours chantants, les vieux César, s'en pas, tout le concert va le petit en musette, allons danser sous les ormeaux, animez-vous, jeunes fillettes, allons danser sous les ormeaux, galoprenez vos chalumeaux. Allons danser sous les ormeaux, animez-vous,